Aprenda a lidar com mudanças. Oi, eu sou a Janelle e esse é mais um Café com Jesus Hope. Hoje nós vamos falar sobre mudanças. Você consegue se adaptar? Como você reage quando as coisas que você não controla começam a mudar à sua volta? Antes de entrar no texto, quero te pedir mais uma vez para curtir e compartilhar esse vídeo com todo mundo, para que as pessoas consigam se adaptar e ver Cristo em todas as coisas, tá bom? Eu não vou ler nenhum texto bíblico agora, mas vou te falar em relação às mudanças. Já dizia Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. As folhas caem, os filhotes crescem. Estou falando de filhotes porque eu ainda não tenho filhos, mas sim, se você tem filhos, sabe que eles crescem, que cada dia tem uma adaptação nova, uma palavra nova que chega, e você tem que se adaptar a isso, né? A gente faz faxina dentro de casa, o que acontece? Daí a pouco tem que fazer de novo, Deus me livre. A comida estraga, as roupas se perdem, os sapatos também, não é como era no deserto, né? Então são mudanças que a gente não consegue se adaptar, que a gente não aceita, a gente acha que as coisas são do jeito que são e vão ficar sempre dessa maneira. Queremos que as coisas sejam imortais, que todas as situações sejam constantes, uma linha reta, mas não é assim que a vida funciona. Imortal é só Jesus, né? Morreu, ressuscitou e a gente tem essa certeza, essa convicção. Mas nós, as coisas, as situações, elas mudam. Casamentos mudam ou até acabam. Empregos vêm e vão. As coisas não permanecem no mesmo estado o tempo todo. Na verdade, a única coisa constante são as mudanças. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque a gente não controla isso. E a gente precisa ficar de boa com isso. Aí você fala assim, Janelle, mas a minha vida é controlada. Eu tenho agenda, eu tenho tudo anotado, tá tudo certo. Eu também. Só que a gente não controla, por exemplo, o clima. Acontece um imprevisto, a gente não controla a agenda dos outros. Você controla isso? Não. As coisas precisam ser adaptáveis. Quando acontece algo que está fora do nosso limite, fora do nosso controle, nós precisamos adaptar. Porque os imprevistos acontecem. E a gente fica como? Fica pé da vida. Quem está perto da gente que lute, né? Aqui em casa, coitada, a Gi sofre comigo, porque é muito difícil para mim adaptar a mudanças. Eu fico muito na minha zona de conforto, tá tudo bem, tá tudo lindo. E aí a gente começa a olhar as coisas e ficar irritado, porque a zona de conforto é confortável, mas não produz crescimento. Então, a partir do momento que as coisas começam a mudar, nós precisamos ficar em paz com elas. Por quê? Porque a mudança, quando ela surge, quando ela se apresenta, quando você não espera que vai acontecer uma situação na sua vida, a gente surta. A gente não consegue lidar. E a gente fala, socorro, Deus, tá tudo tão bom aqui, por que você está fazendo isso? Eu vou te contar uma história que mexeu muito comigo e muitas vezes eu fiquei pensando nela. São muitas, mas essa é muito clássica. Eu tinha uma amiga aqui no Brasil e ela mudou para os Estados Unidos. Sofri demais, só que a gente se falava muito, a gente conversava, a gente ligava de vídeo uma para outra enquanto, sei lá, eu estava lavando uma louça e ela estava lá fazendo alguma coisa, a gente conversava demais. Só que isso foi se perdendo. Isso ao longo desse tempo, a gente conversava cada vez menos, se falava cada vez menos, se mandava mensagem cada vez menos e tá tudo bem. Por quê? Porque as mudanças acontecem, aconteceram coisas na minha vida e na vida dela que a gente foi deixando de se falar. Alguém brigou? Não. Hoje a gente se tem ali nas redes sociais e vê o que uma outra faz, mas não com detalhes, não com profundidade, porque rede social não tem profundidade, né? Então a gente sabe que a outra está viva, está bem, através disso. E aí, alguém morreu por causa disso? Não, a gente foi se adaptando. Por mais que tenha uma saudade, por mais que a gente tenha pensado em viver muitos planos, eu tinha até pensado em ir para lá,
né, fora do país e tal, mas aconteceu. E aí a gente conseguiu se adaptar. Aquela dor que eu tinha de ficar longe dela foi se curando naturalmente. Por quê? Porque o ser humano tem esse poder de se adaptar e se curar ao longo do tempo. Por exemplo, como você era 2, 3 anos atrás? O que você vestia? O que você comia? Como você se comportava? Com quem você falava? Não é a mesma pessoa de hoje. Com como você fala, como você lida com as situações. Então as mudanças elas são constantes, não só de um ano para o outro, como também no dia. Você acorda, está fazendo frio, depois faz calor, seu humor está bom, depois seu humor muda com uma situação que tem acontecido. Nós temos a dificuldade de nos adaptar. E eu quero ler para você o texto que está em Mateus 6:34, que ele não é exatamente sobre mudança, mas tem a ver com o conforto que Deus nos dá em relação à ansiedade que nós temos de ser apegado às coisas, ter dificuldade de abrir mão. E nem sempre nós podemos fazer o que a gente quer fazer, né? Então, em Mateus 6:34 está escrito assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Já basta cada dia o seu mal. Você conhece muito bem esse versículo. A gente fica ansioso porque quando acontece uma mudança, você fala, meu Deus, e agora? No fim das contas, Deus está te confortando. O amanhã pertence a Ele. Ele que vai cuidar. E para acalmar mais ainda o seu coração, se atente ao hoje, ao que você pode fazer em relação a hoje, porque você estará preparado para a mudança quando ela vier. E para te amparar ainda mais, Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, essa mudança que você está achando que não vai suportar, Deus já está te fortalecendo nela, te sustentando nela. Não é que a situação vai ficar do jeito que a gente quer, mas a gente vai aprender a lidar com ela, com essa justiça. E daqui a pouco a gente nem vai se lembrar o tanto que a gente surtou quando a mudança aconteceu. É sobre isso. Tudo isso que a gente está passando, mudança após mudança, vai passar. Nós ficaremos sustentados por Cristo nisso. Então, não surta, não deixa doido quem estiver do seu lado. Só pensa nisso. Você está sendo sustentado por Cristo. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.